Seja bem-vindo ao meu Cafofo Teológico Apologético, meu amigo. Estava sumido, eu estava sumido, estava com problema de saúde, mas eu voltei para falar sobre um assunto muito interessante, então você tem que ficar até o final do vídeo. Ministério pastoral é bíblico? Bom, pessoal, o assunto é sério. Eu tenho recebido algumas mensagens que pastor não existe, ministério pastoral não existe e o único pastor que temos é Jesus Cristo. Confesso que eu nunca tinha recebido tantas mensagens sobre o assunto, resolvi gravar um vídeo para você. Será que a Bíblia fala sobre ministério pastoral? Será que a Bíblia apoia o ministério pastoral? Vamos ver? Pegue sua Bíblia, pegue seu caderno, porque agora é hora de estudar a palavra de Deus aqui no Influenciando Gerações. Bom, vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre o assunto. Quando eu recebi essas mensagens, eu fui conversando com essas pessoas e pedi para que eles citassem alguns versículos, o fundamento bíblico, para eles dizerem assim, olha, pastor, não existe. Algumas delas eles citaram, anotei aqui para vocês, vamos ver algumas? João 10, versículo 11, por exemplo. Quando eu perguntei qual é a base bíblica para você dizer que não existe pastor, João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Bom, esse texto não diz que só existe um pastor e que Jesus é o único pastor. Citaram outros também, como por exemplo Hebreus 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Então aqui temos o bom pastor e o grande pastor, não o único pastor. Se temos referências de um bom pastor e de um grande pastor, é porque existem outros pastores. Nós sabemos que Jesus é o sumo pastor, e esse texto também foi citado por algumas pessoas. Pastor, 1 Pedro 5, versículo 4, diz que Jesus é o único pastor. Vamos ver se é verdade? 1 Pedro 5, versículo 4 diz o seguinte: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Mais uma vez, uma classificação, um adjetivo para a palavra pastor. Isso indica que existem outros pastores que têm outras características. Então, quando eu olho que Jesus Cristo é o sumo pastor, eu tenho que ver o que essa palavra sumo tem a dizer. E eu anotei algumas coisas para vocês aqui, como por exemplo, ser sumo pastor é ser o mais alto pastor, o elevado pastor, o soberano pastor, aquele de quem emana poder superior ao sobrenatural, o excelente, excelso, poderoso pastor. Nós não temos nenhuma dúvida de que Jesus é tudo isso e muito mais, ok? Ele é o nosso sumo pastor. Não temos nenhuma dúvida sobre isso. Mas será que a Bíblia não apoia o ministério pastoral? A questão do ministério pastoral e também de pastores, ela é trabalhada desde o Antigo Testamento. Se você pegar o profeta Jeremias no capítulo 3, versículo 15, por exemplo, Deus dizendo através do profeta Jeremias o seguinte: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Se Jesus fosse o único pastor, estaria escrito: eu vou dar para vocês um único pastor, o meu filho, ou seja, como for. Mas aqui está dizendo: eu vos darei pastores. Se você for buscar no capítulo 23, versículo 4 de Jeremias, está escrito da seguinte forma: e levantarei sobre elas quem? As ovelhas, pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Ou seja, estas ovelhas é o seu povo, não são os animais. Então Deus aqui em dois textos claros de Jeremias diz que o ministério pastoral é bíblico. Está na Bíblia, foi Deus que disse. Quando eu vou para o Novo Testamento, eu vejo Jesus conversando com Pedro e chega uma hora que ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Este é o maior aval para o ministério pastoral. Outro fato que você deve pensar também é o seguinte: se Jesus é o único pastor e o ministério pastoral não existe, por que é que temos cartas pastorais?
E mais, porque existem características pastorais. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, você vai ver características de alguém que quer ser pastor. Está escrito, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí depois você vai continuar o capítulo, diz assim no versículo 2, convém que o bispo seja, quer dizer, dá características do ministério pastoral, daquela pessoa que quer ser pastor, tem que ter aquelas características. Ora, seria inútil ter características pastorais se o ministério pastoral não existe. No entanto, Paulo diz o seguinte lá em Efésios 4, que nós devemos andar conforme o nosso chamado. Vamos ver um pouquinho mais sobre Efésios 4, quando Paulo também diz que Deus chama alguns para pastores, deu à igreja alguns para serem pastores da igreja. Mas para quê? Para que serve o ministério pastoral? Para o aperfeiçoamento dos santos. Vamos ver isso na Bíblia? Efésios 4, versículo 11 em diante, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, esses ministérios são para o aperfeiçoamento dos santos. Continuando, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Mas para que tudo isso? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Agora preste atenção. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, Cristo é a cabeça do corpo, ok? Existem pastores. Esses pastores precisam estar ligados ao sumo pastor. Quando a palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça, Jesus é o sumo pastor, isso quer dizer que todos os pastores que são considerados de Deus devem estar ligados nele. Nós devemos obedecer à voz de Cristo, devemos obedecer à palavra de Deus, ok? Então existe pastores, o ministério pastoral é bíblico. Espero ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e também se inscreva no nosso canal, tá bom? Nós temos também estudos bíblicos de quarta-feira às 20 horas ao vivo, online, e você também pode participar, ok? Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.